faz todo o sentido ler a intervenção da Cláudia Simões, que foi feita neste fim de semana na Festa da Diversidade. Eu sei que tu, Rita, também estiveste naquela homenagem que vocês fizeram na Praça do Comércio. E eu gostaria de ler esta intervenção também, porque acho que a voz da Cláudia tem que ecoar nos nossos corações e tem que ecoar também em algumas consciências. Então ela diz: sou Cláudia Simões, mulher, mãe e trabalhadora, sou uma cidadã imputável, como qualquer outra cidadã deste país, mas sou uma mulher negra, de condições humildes, que luta diariamente para viver com dignidade num país onde ser negra pode ser um perigo para quem o é. O que aconteceu comigo no dia 19 de janeiro de 2020, em frente à minha filha menor, para além da violência das mais bárbaras agressões e insultos racistas, foi a negação da minha humanidade. Perante um agente treinado e armado que me estrangulou ao ponto de sufocar, só tive o meu corpo para me defender e salvar a minha vida. Eu fui condenada por tentar salvar a minha vida. O que seguiu depois do linchamento físico na paragem de autocarro por um agente da autoridade, que depois teve o apoio de 2 outros colegas dentro do carro patrulha, foi uma tentativa de assassinato de caráter, iniciado, orquestrado por setores sindicais da polícia e setores da extrema-direita partidária, rapidamente amplificada por alguma imprensa. Este linchamento moral e esta violência psicológica inerente prosseguiram durante todo o julgamento, onde fui desprezada, humilhada, insultada, tratada de mentirosa por juízes, procuradora, advogados de defesa e agentes policiais. No tribunal, tornei-me saco de pancada e chacota de um sistema de defesas que não suporta a coragem de uma mulher negra que recusa se calar contra a injustiça que viveu na pele, que se ergue e continuará de pé contra a violência machista e racista. Nas pessoas negras sabemos que o Portugal nunca foi seguro, porque em Portugal uma pessoa negra pode ser morta na rua apenas por ser negra. Eu sei. Enquanto mulher, Portugal não é seguro para as mulheres, e muito menos para as mulheres negras. Se eu não fosse negra, o meu agressor nunca passaria de agressor à vítima. Nenhuma juíza, com o mínimo de respeito pela dignidade humana, se atreveria a dizer que ninguém me faz mal quando, ainda hoje, transporto as mazelas físicas e psicológicas da violência que me fizeram naquele dia inesquecível, 19 de janeiro de 2020. Mas estão enganados se pensam que me vão vergar pelo cansaço, pelo escárnio, pela humilhação ou pela intimidação. Estou pronta a ir até ao fim do mundo para que se faça justiça por mim e por todas as vítimas de violência policial racista. Pela minha filha, que viu o que nenhuma criança devia nunca ver. Pelo futuro das gerações de filhos e filhas negras que choram no silêncio a violência contra si e contra os seus pais. Estou pronta a ir em luta pela justiça, em nome de todas as vítimas de racismo, a que presto homenagem, apelo à mobilização e à luta e agradeço todo o apoio que tenho recebido de todo o lado, desde o início até agora. Um agradecimento especial para as minhas manas e manos do Filho Fema, todos os movimentos antirracistas, ao SOS Racismo. Muito obrigado e a luta continua. Só uns segundos. Bem, se calhar começaria por ouvir a Áurea. Áurea, tu que não estiveste aqui há 15 dias atrás, o que é que tu tens a trazer aqui em relação a esta questão da Cláudia Simões? Bem, é difícil falar sobre essa situação. O texto da Cláudia deixou-me muito emocionada. E, curiosamente, eu não sabia que nós íamos falar sobre isto hoje,
Mas sei que, acho que foi, se não foi há 2 semanas, foi uma semana que eu mandei uma mensagem no nosso grupo, não é? A perguntar sobre essa situação, porque eu acordei a ver a notícia e fiquei logo revoltada. E abri um setor, assim, quando eu estou a ver as minhas coisas de ativismo, abro um setor à parte para ver se eu não me distraio. Abri um setor, que é onde está aqui a fazer o podcast, do meu computador, e fiquei 2 horas a ler o Código Penal, porque eu não estava a conseguir entender como é que eles conseguiram essa sentença. Eu não estava a conseguir entender, não estava a conseguir, não estava mesmo. Fiquei, como quem diz, fiquei parva. Fiquei no meu quarto assim, parva, a olhar. E abri de novo, tem aqui o artigo em que basicamente nos diz que se a pessoa que nos agredir for alguém da polícia, se for alguma pessoa que tem algum estatuto oficial no Estado, a nossa agressão não importa. Principalmente, né? Porque a lei diz uma coisa, na prática, principalmente se fores negro. E eu fiquei. Às vezes, eu acho que a questão do racismo é, às vezes nós sabemos, mas quando sentimos, quando vemos que é alguém que poderia literalmente ser nossa mãe, nosso avô, nosso companheiro, não é? Principalmente sabendo a história da Cláudia, sabendo que ela é angolana, sabendo onde é que ela vive. Ela vive literalmente, acho que a rua a seguir a uma das minhas tias. E quantas vezes eu não me esqueci do passe? Quantas vezes eu não me esqueci dos bilhetes das minhas primas? Ou seja, foi uma reflexão emocional muito forte. E, e eu já vi. Oi? Áurea, Ok, eu acho que desculpa. caiu, mas voltei. Fizeste aqui uma pausa. Ok, já está. Já vi tantas declarações, tanto do SOS Racismo e de outras instituições, e acho que honestamente não tenho grande coisa a adicionar. Principalmente depois do discurso da Cláudia. O discurso da Cláudia diz tudo. Não sei, eu acho que às vezes é uma situação que nos tira um bocado a força, para ser honesta. Apesar de estarmos do lado negro da força, acho que me tirou um bocado a força. Porque, Eu consigo te entender. Eu senti o mesmo. Precisei de um tempo para reagir. Acho que ficamos tão até falta a palavra, não é? Ficamos tão chocados com este tipo de, de reações que nos deixam, às vezes, também paralisados. Não é? pois, porque é tanta luta e parece que a vida, parece que contigo, quando és negro, nunca dá para parar a luta, porque se a pessoa para, fica. Como é que se para, não é? Mas ao mesmo tempo é tanto esforço e mesmo assim, 4 anos depois de um trauma psicológico, de um trauma físico, é esse o desfecho que nós temos. E eu gostaria mesmo de ter palavras inteligentes e construtivas para dizer, mas eu acho que por agora não tenho nada para dizer, além de que estou muito triste. Eu acho que é só isso. Rita, então, o que tens para trazer aqui? Assim, eu fui acompanhando, Zé, Áurea e Carolina, eu fui acompanhando de longe, né? Porque assim, eu criei uma espécie de, enfim, quando se fala em tribunais, principalmente tribunais portugueses, não são bons locais, sabe? Eu estive durante muito tempo acompanhando um monte de mães com situações absurdas, lendo atas de conferências também absurdas, xenofóbicas, racistas, etc, etc, etc. E aí, quando as pessoas nossas, né, que foram contando o que estava acontecendo no tribunal, a Paula também escreveu um artigo, que foi um artigo que eu fiquei muito mal, revoltadíssima. Inclusive, houve um momento que escrevi um manifesto com o pessoal do Comitê Popular de Mulheres sobre essa questão da Cláudia, sobre a questão de uma estudante também em Coimbra, que foi esmurrada por um colega dentro da sala e que também não deu em nada. E aí, centralizando essa questão, a Cláudia, ela
simboliza nesse momento todas nós. Portanto, o que esse cidadão, enfim, que representa o Estado, que é o Estado, não é, fez contra a Cláudia, ele de facto fez contra todas as mulheres negras que residem nesse país, que vivem nesse país, que contribuem culturalmente e socioculturalmente nesse país. Né? Isto é algo que as pessoas precisam realmente, quem trabalha na área da justiça, quem trabalha né, em áreas que estão acima, em termos tem que fazer o dever de casa, porque o dever de casa ele não está feito. Não há uma perspectiva de gênero, não há um letramento racial. Né? Qualquer magistrada que tivesse um letramento racial, que tivesse um conhecimento histórico aprofundado, veria que a Cláudia passou por aquela situação porque ela sofreu racismo e discriminação de gênero. Porque se fosse uma mulher branca, não passaria de facto por aquilo. Então, a minha questão é, eu fui ouvindo tantas coisas absurdas que estavam decorrendo com ela no tribunal, que ao mesmo tempo que eu estava torcendo para que houvesse algum volte-face, algo estava me dizendo que isto não estava no bom caminho. Porque não se manda uma pessoa que sofreu por trauma que a Cláudia passou tirar uma peruca para poder ir verificar o cabelo da vítima, a cabeça da vítima. Não se leva uma criança que ficou traumatizada vendo a sua mãe passar por aquela brutalidade para falar, quer dizer, para poder fazer a criança chorar. Onde é que está a lei de proteção à infância neste país, que não protege uma criança negra que é chamada para dentro de um tribunal para poder ser revitimizada sobre aquilo que se passou com a mãe dela? Então, nós não sabemos que, historicamente, as mulheres negras são sempre consideradas assim ou assado. Não sabemos, historicamente, que as mulheres negras, perante a justiça, nunca estão corretas, estão sendo sempre desumanizadas. Né? Nós tivemos o recente caso da deputada Corpo Insubmisso português, Jocine Catamoreira, o quanto Jocine Catamoreira passou por ser negra, por ser insubmissa, de facto, por ser uma intelectual, por ter capacidade de fala, sabe? Então, é assim, eu fiquei horrorizada com esta sentença. Eu baixei a sentença, já estive vendo e revendo. A pessoa ser condenada por outros incidentes e não ser condenada por aquilo que de facto fez é absolutamente detestável. Colocar a Cláudia nesta situação é algo que nos define o seguinte: a justiça, de facto, em Portugal, ela tem cor e ela, de facto, está enviesada. E aí a questão que eu me pergunto sempre é: se esse é o desfecho e se esse é o caminho, então por que que estamos há tanto tempo lutando para poder mudar leis, para legislar leis? Por que que estamos há tanto tempo, fazendo, acordos bilaterais, transnacionais, internacionais, sobre as questões relacionadas com a afrodescendência, sobre a questão relacionada com a África, sobre a questão das reparações, etc, etc, etc. Como é que o país caminha para um lado, ou tenta caminhar para um lado, e a magistratura e os juízes estão para o outro lado? Ou seja, que país é esse que queremos? Né? Há aqui uma deformidade, não é? Então, é muito delicado. Do ponto de vista da Cláudia, a gente de vez em quando troca assim, umas palavras. É muito duro para uma pessoa passar pelo que ela está passando. Para a criança que está crescendo, vendo estas coisas todas. Então, qual é o exemplo que esta criança está tendo sobre a justiça portuguesa, sobre a justiça do seu país, do país em que ela está crescendo? Que educação é essa? Porque a educação precede realmente a justiça, não é? Deveria preceder. Mas não é, até então, uma educação antirracista. E é necessário passar a ser. É necessário passar a ser porque Portugal, desde tempos idos, tem pessoas de todas as partes do mundo neste território. Uhum.
Não é? Essa é uma coisa que não é ensinada, que não é transmitida, que não é falada, porque anda agora grupos de pessoas inventar coisas incríveis a partir de nacionalismos e não sei o quê, mas para trás, esse território foi formado por pessoas vindo de várias partes, não é? É facto. Então, é assim, oi? Portanto, eu penso que assim como há maus profissionais na área da justiça, há também profissionais éticos, né? Então, que esses profissionais que são éticos, de facto, que possam, de facto, marcar aqui a diferença, e uma diferença que seja um exemplo para que todos possamos caminhar por outros caminhos, e não pelos caminhos pelos quais nós estamos a passar neste momento. Uhum. Né? Carol, eu vinha trazer aqui mais uma questão que acho que nós não abordámos há 15 dias atrás. Há uma condenação da Cláudia, não é? Pena suspensa, por ter agredido um agente da lei. Esse mesmo agente da lei é condenado também com pena suspensa a 4 anos de prisão por agressão a outros 2 indivíduos negros que foram agredidos dentro da esquadra, e a justificação tem a ver, aliás, a justificação aparece com o facto de o agente estar Sobre descontrolado. sob pressão do momento. Falamos de agentes que são treinados para essas questões e falamos de alguém que, obviamente, não está preparado para ser um agente, alguém que é condenado. Sei que haverá também depois recurso também por parte deste agente e da Cláudia. Mas o que é que tu tens a dizer em relação a esta questão de o tema racismo nunca é abordado, mesmo sabendo que este agente já tem um historial de colocar nas redes sociais comentários que por acaso foram dirigidos ao Mamadou, à Joacine. Este agente é um agente que tem aquele tipo de atitude de fazer um mata-leão a uma mulher. Este agente detém ilegalmente, porque foi considerado que a detenção foi ilegal, não é? 2 indivíduos curiosamente negros, e o racismo não está nunca nesta questão. Deixamos-te ouvir, Carol. Estás mutado. Pronto, Ok. agora tá. Eu queria dividir essa resposta em 3 respostas, Zé. A primeira, eu estava lá na festa da diversidade, eu ouvi o testemunho da Cláudia, e eu acho que mais que o testemunho da Cláudia, eu ouvi a fala da filha dela, que também foi algo que me pegou muito. Porque é isso, quando uma pessoa sofre racismo, não é só ela que sofre, é toda a família, toda a comunidade, ainda mais um racismo no nível da agressão que a Cláudia sofreu. Segundo, não é novidade, acho que para ninguém aqui, que nós vivemos num país majoritariamente racista, xenofóbico e que não dá valor à vida das pessoas pretas e imigrantes, não dá valor à contribuição, como a Rita disse, sociocultural, cultural, financeira, de força de trabalho, e todas as contribuições que essas pessoas dão para esse país, ela não é levada em conta. Tanto que é por isso que nós temos nos 50 anos da democracia 50 pessoas fascistas dentro do parlamento. Então, nós vivemos nesse país. A justiça, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem o lado dela, e é um lado racista, né? Ela é racista aqui em Portugal, e isso que aconteceu com a Cláudia é um absurdo. Eu ainda tenho muita, para ser sincera, eu tenho muita expectativa de que isso vá lá para fora mesmo, e que a gente consiga ter uma justiça de verdade, porque o que aconteceu em Portugal foi um espetáculo.
Foi um espetáculo, foi um show, e mais do que isso. Um triste espetáculo. Um triste espetáculo. E eu conversei com muita gente lá no dia lá da Festa da Diversidade, e o que ficou muito claro para mim, eu acho que está claro para muita gente, que essa sentença foi um cala-boca para a comunidade negra em Portugal. Foi um: olha, aqui você não tem direitos. Não importa, não adianta denunciar, não adianta ter provas, não adianta ter vídeo, não adianta saber que foi ilegal, não adianta que a pessoa que fez isso com você é uma pessoa de cunho em causas racistas. Não adianta. Você não tem direito aqui. Foi um cala-boca. O que ficou claro com essa sentença é: não adianta brigar. E aí eu vou para minha última parte, né? Quanto à questão do policial, eu acho que a gente não tem o que falar, porque assim como no Brasil, né, a desculpa é sempre a mesma: mas existem maçãs podres, entre alguns, nem todos são ruins, são algumas maçãs podres. Mas tem maçã podre pra caramba, né? É muita maçã podre. Então, e como é que a gente faz? Joga essas maçãs tudo fora e compra um lote novo? Então, talvez seria o caso? Não sabemos, e acho que a gente não vai resolver isso tão cedo. Mas a última parte, que eu acho que é algo que é muito importante para a gente ter, e essa questão da Cláudia mexeu muito comigo também, da sentença, acho que com todo mundo, né, que tem consciência. Eu estou lendo o livro, eu não sei se a Rita já leu, Um Defeito de Cor. Muito bom, recomendo. E é De a quem, história... já agora? Um Defeito de Cor. Mas de quem? Quem é? Eu tenho que pegar, porque Maria Gonçalves. Isso, que eu tô lendo no Kindle. E é a história de ninguém mais, ninguém menos que a mãe de José Luiz Graham, o primeiro advogado negro do Brasil que ajudou a libertar diversos escravos. E é a história dela desde o início, de quando ela é pega como escrava em África, de tudo que ela passa no Brasil, passa na viagem até o Brasil, quando ela chega na Bahia, de tudo que ela sofre, do estupro, de tudo. É um livro muito pesado, mas ao mesmo tempo muito importante para a gente entender que a gente sempre resistiu e que já foi muito pior. Tá ruim, tá péssimo, pode melhorar muito mais, e a gente tem que continuar brigando por isso. Só que eu acho que isso, para mim, pelo menos nesse momento, me deu um pouco de esperança do cara. Tem gente que lutou lá atrás sem recurso nenhum, e é muito legal porque ela dá muita riqueza de detalhes sobre como os povos africanos faziam para manter suas crenças, para manter suas línguas vivas, para manterem suas danças, sabe? Para manter sua culinária e para se vingarem dos senhores, das formas deles, sabe? E eu falei, cara, olha a resistência disso. Sem nada, porque você sem nada, eles chegavam lá, você até sem roupa. E eles conseguiam resistir. E eles conseguiram criar formas de resistir. Então, tem uma parte, né, que ela fala muito da questão da revolução, de como se deu a revolução na Bahia, das comunidades, das irmandades. A Revolução dos Malês. Sim, das irmandades, como a Irmandade da Boa Morte, que se juntavam, das confrarias, para poder comprar alforria de escravos, sabe? Então, a gente sempre resistiu. Claro, a gente quer parar de resistir uma hora, a gente quer viver em paz, porque nós merecemos isso. Só que eu acho que a gente tem que ver isso também como um sopro de esperança, de revolta e ao mesmo tempo de esperança, de a gente avançou pra caramba. E a gente vai continuar avançando, mesmo que eles tentem nos calar, porque é isso que eles vão fazer sempre, é isso que eles fazem há meio século. E é isso que eles querem continuar fazendo, mas eu acho que a gente tem que continuar nessa resistência e mostrar que o caso da Cláudia não é um caso isolado, ela não está sozinha e a história vai cobrar, porque a história cobra. Eu acho que é isso. Agora eu queria trazer aqui uma questão. Nós estamos a viver, e aliás vivemos numa sociedade muito ligada à questão do desporto, em que os jogadores de futebol são estrelas e que há poucos que se posicionam, principalmente alguns jogadores de futebol negros. Já ouvimos falar do Vini Júnior, do Mbappé, do Thuram.
jogadores de futebol, e eu trago a questão do jogador de futebol, não é por uma questão de trazer aqui esta coisa futebolística que esta sociedade portuguesa tanto se alimenta. Eu trago porque há um jogador de futebol que demonstrou ter uma imensa consciência. Ele não é negro, é um jogador que já jogou no Sporting, neste momento está a jogar na Malásia, que nas suas redes sociais, estou a falar deste rapaz aqui, que ele levanta a sua camisa de jogador e enverga a camisa da Cláudia Simões. Eu gostava de trazer aqui então as palavras do Francisco Geraldes, que é, como eu digo, um profissional de futebol, e muita gente às vezes gosta de dizer que o jogador de futebol tem que jogar. Lembra-me um pouco aquela palavra de um senhor chamado Trump, quando o senhor Kaepernick, que é um jogador de futebol americano, também resolveu ajoelhar-se, também o disse que devia se calar e jogar à bola. O Francisco Geraldes disse, não só por Cláudia Simões, mas por todas as Cláudias Simões que no silêncio da noite sofrem nas mãos de quem se sente intocável para expurgar os requisitos dos egrégios avós. Por todos os que veem as suas vidas destruídas pelo trauma, pela perseguição constante, pela sensação de aprisionamento em que apenas existir é errado. Para salvar as vítimas das garras do racismo é preciso criticar o fenómeno radicalmente, buscar a justificação no processo histórico que, como camadas geológicas, vem permitindo que se mantenha esta forma de dominação. A trajetória colonialista nunca desapareceu na nossa sociedade. A polícia, enquanto estrutura, não pode escapar à crítica. Aliás, é um agente direto de dominação de classe com um grande recorte racial, desempenhando assim um papel fundamental na manutenção do status quo. A somar, é a lei que permite que este tipo de situações se acumulem e se reproduzam. Dito isto, é com este quadro legal e seus aparelhos que iremos à luta. Por agora, sempre com o pessimismo da razão, mas com o otimismo da vontade. Justiça para Cláudia Simões. Deixo aqui um grande obrigado ao Francisco Geraldes, que é um futebolista, mas também um ser humano consciente. Fica aqui o meu abraço ao Francisco, desde aqui até à Malásia. E que tenhamos Minhas mais caras, Franciscos, né? e que haja muito mais Francisco. Francisco, Mbappé. Que é isso que a gente precisa, na verdade, né? Que haja um levante de muitos franciscos, né? Onde é que estão os aliados, as aliadas? De todas as classes, de todas as raças. Não pode ser só nós. Nós não podemos resolver um problema que não foi criado por nós. Sem dúvida. Essa é a grande questão aqui. As pessoas têm realmente que ter consciência e que sair das suas casas, que sair das suas instituições e que tomar a voz. Porque, assim, isto é um escândalo. Essa sentença da Cláudia é um escândalo, é um dos piores escândalos de todos os tempos aqui.